Olá, esse é o canal Revelar, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece o canal aqui ainda, é novo, nós usamos esse espaço aqui literalmente para tentar revelar algumas coisas que estão ocultadas da maioria das pessoas. É uma expertise que a gente tenta desenvolver de sempre rastrear esse tipo de informação, especialmente quando ela está nos níveis mais altos, naquilo que a gente chama de classe dominante, porque afinal de contas é de lá que vêm as decisões. E às vezes a gente acaba enveredando por vários temas diferentes e até antecipando algumas tendências e mostrando alguns comportamentos humanos que estão se coadunando com o tipo de sociedade que nós estamos vendo se desenvolver agora, né? A sociedade tecnocrata. E aí, como exemplo, nós podemos mostrar esse débil mental aqui que está no chão agora, nesse momento. Vocês podem ver no vídeo, acho que até já estava observando enquanto eu comentava, onde ele usa um daqueles óculos da Google e, evidentemente, ele está ali tendo algum tipo de atitude de fins libidinosos, digamos assim, né? Na rua, sem nenhuma preocupação com as crianças que estão passando, sem nenhuma preocupação com nada. Então, é esse tipo de mentecapto que vai, digamos assim, mergulhar de cabeça nessa nova sociedade tecnocrata dessa maneira aqui. Quer dizer, por um lado, alta tecnologia, por outro, um animal desses aí utilizando, né? E por falar em alta tecnologia e animais utilizando ela, a RealDoll X, né, está avançando, né? Veja só, eles lançaram um site de inteligência artificial onde a pessoa baixa o aplicativo e começa a interagir com essas bonecas de silicone, silício. Elas são robôs, né, com inteligência artificial. Então a ideia deles é qual? É trazer esse tipo de mentecapto para utilizar a inteligência artificial, fazer com que eles se apaixonem pela inteligência artificial, porque isso está acontecendo, tá, pessoal? Parece brincadeira, mas não é. E aí, inclusive, teve pessoas que já tiraram até a própria vida, né, por conta de manipulação de uma inteligência artificial. Então, para mostrar assim o nível de carência e de quantas pessoas estão perdidas também na vida, né, diante dessas coisas aí, a gente percebe isso. Então, primeiro eles atraem para a inteligência artificial, mas o objetivo deles final é vender uma dessas bonecas fisicamente, né? E daí ela vai com a inteligência artificial instalada nela e a pessoa fica lá provavelmente fazendo esse tipo de coisa aqui, né? Então, a sociedade, a humanidade está, uma parte dela totalmente perdida, literalmente. Aí me mandaram essa matéria aqui falando do relacionamentos sugar, né? Entenda essa tendência. Mandaram para mim porque eu sou de Santa Catarina. Então eles estão dizendo que em Santa Catarina pelo menos 10% da população está cadastrada na maior rede do país que faz o intermédio de relacionamentos sugar. A tendência surgiu nos Estados Unidos, mas já ganhou muitos adeptos no Brasil. Eu poderia trazer aqui várias opiniões do porquê que isso acontece, mas para quem acompanha mais tempo lá esse meu canal desde o ano passado, lá no final do ano passado, eu gravei um vídeo mostrando que 10% das mulheres e dos homens no mundo estavam nesse tipo de site, pelo menos aqueles que estão nos países que já estão com essa tecnocracia um pouco mais desenvolvida. Então não é um privilégio ou falta de privilégio, na verdade, de Santa Catarina, mas isso é uma tendência mundial. 10% das mulheres e dos homens estão se vendendo, né, de uma forma gourmet, uma espécie de venda do próprio corpo de forma gourmet, né? Então, às vezes a pessoa não pratica o ato, mas ela está se vendendo, né? Vendendo a atenção dela, vendendo as imagens do corpo dela, enfim. E aí funciona assim, né? Mais ou menos a estatística, mais ou menos 10% das mulheres estão cadastradas se vendendo, mais ou menos é a mesma quantidade dos homens, e comprando são mais homens e menos mulheres, né? Então, vai na mesma tendência disso aqui e disso aqui, né? Esse é o mundo tecnocrata com a animalidade ainda instalada nele. Tecnologia 6G pode usar corpo humano para obter energia. Por que não, né? Porque se as pessoas vendem o próprio corpo, ele é um objeto. Se ele é um objeto, ele pode ser uma antena, ele pode ser uma pilha, né? Como mostrava no filme Matrix, onde
as pessoas eram usadas como uma espécie de bateria que mantinha as máquinas ligadas. E é exatamente isso que eles estão propondo aqui, né? Com a tecnologia 6G. Eles falam aqui em utilizar roupas vestíveis, né, que vão carregar a bateria do corpo humano. Nós somos feitos de energia. As pessoas não têm talvez esse conhecimento. Nós somos uma espécie de antena. E aí, então, é uma antena que capta energia do entorno, né? E aí ela transforma isso, através dessa tecnologia 6G, em uma energia utilizável pelos gadgets que eles estão desenvolvendo. Claro que, por enquanto, eles vão dizer que isso é apenas através de uma roupa, algo vestível, né? Uma tecnologia que vai se colocar por cima do corpo, mas nós sabemos que não é assim que vai funcionar, né? Tanto é que já tem os Neuralink da vida, que eu sempre cito para vocês, que vão diretamente dentro do cérebro. Então eles vão instalar isso dentro das pessoas. Tanto é que o Bill Gates ele tem uma tecnologia onde ele até tinha proposto algo semelhante a que as pessoas teriam de executar determinadas tarefas para ganhar alguns tipos de criptomoeda, porque elas iriam produzir energia praticando aquelas determinadas tarefas, como um exercício, uma pequena corrida, algo nesse sentido. Então, quem quer se vender aí como uma engrenagem do sistema, um reles objeto, como muitos já estão fazendo, né? Então, isso aqui é um prato cheio, né? O pessoal aí que vai se marcar na tecnocracia, esse é o caminho. Outra matéria, corpo humano é capaz de transmitir sinais de banda larga. Mais uma maneira aí de você se vender para o sistema, né? Transforme o seu corpo em uma antena. Os eletrodos flexíveis transmitem as ondas eletromagnéticas através da pele, gastando 90% menos energia do que uma tecnologia como o Bluetooth. Os grandes cabos conectados aos sensores foram necessários para a medição da velocidade da transmissão. No canal Revelar, lá do Telegram, eu publiquei esse vídeo aqui de ontem. Ele pegou o cidadão aqui que está mostrando, né? Ele disse que um controle de carro ele funciona de uma distância de até 20 metros, numa frequência de 432 Hz. A não ser que se tenha uma antena, então amplifica o sinal. Aí ele pede, alguns de vocês têm uma antena por aí? Eles dizem, não. Aí ele diz, todos têm. E aí o que ele faz? Ele encosta o controle do carro na cabeça da pessoa e ela amplifica o sinal, então, em um local mais distante, o controle acaba funcionando. Então ela explica ali como é que funciona isso, faz uma explicação bem breve, mas é aquilo que eu sempre falei para vocês, o nosso cérebro é uma grande antena. Inclusive tem uma teoria que eu desenvolvi lá na comunidade fechada com vocês, eu coloco isso, que o nosso cérebro ele é uma espécie de captação dos sinais da alma. Na minha teoria, a alma e o espírito não estão no nosso corpo. O espírito ele conecta a alma com o corpo, como se ele fosse um éter, o chamado fio de prata, algumas religiões chamam, né? Mas a alma não está aqui. Então ela manda a informação, o nosso cérebro capta e aí comanda o nosso corpo. Tanto é que quando nós estamos dormindo, o nosso corpo ele tem uma certa independência. Ele respira sozinho, não precisa de nenhum tipo de ordem intelectual ou racional. O coração bate sozinho e muitos, inclusive, andam sozinhos, vão para a geladeira, se alimentam, sonâmbulos, né? Então o corpo ele tem uma certa vida dele, mas ele pode ser dirigido pela nossa alma como por uma antena, literalmente. Como se o nosso corpo fosse um carro de controle remoto, né? E o carro de controle remoto, que muitos aí estão vendendo, está sendo cheio de um combustível cada vez mais podre, né? Agora, banana geneticamente modificada é a nova aposta dos cientistas para combater fungos. Então, os fungos estão se multiplicando no mundo porque o ambiente onde nós estamos está se modificando também. Então, ele está cada vez mais propício para fungos, bactérias, vírus, parasitas. Por isso que as pragas estão se multiplicando no mundo, os flagelos. E as pandemias vão se multiplicar, podem ter certeza, porque o ambiente onde nós estamos está se mudando. E aí eles vêm com essas histórias aqui de mudar geneticamente uma banana para adaptar para esse novo ambiente. O que eles vão fazer, na minha opinião, é destruir a natureza da banana, que já foi feita uma certa seleção artificial, mas não com alterações genéticas, né? Então as bananas originais, para quem não sabe, tinham sementes
bem grandes, quase como a semente de um... o que eu posso dizer para comparar? Um mamão. Então, as bananas selvagens têm sementes muito grandes. Então, eles foram fazendo seleções artificiais, quer dizer, sem engenharia genética, mas selecionando as que tinham menos semente, jogando as que tinham sementes muito grandes fora, até porque a banana ela nasce não só pela semente, mas também pelo plantio do próprio pé, né? Você corta um pedaço do pé, planta ele na terra, ele vem. Mas enfim, é mais uma dessas coisas aí que eles estão destruindo, né? na terra. Nosso alimento, até a banana eles vão modificar. Agora isso aqui, pessoal, não tem nada de muito especial, mas eu achei muito interessante assim pela beleza disso aqui. Isso aqui é uma tromba d'água que os pescadores filmaram no rio Kama, na Rússia. Então veja aqui, ó, é um pouquinho difícil de ver, mas isso aqui é uma tromba d'água, é água que é levada até lá na nuvem, né? Como se a nuvem estivesse sugando a água aqui de baixo, em um redemoinho, ela vai levando as partículas de água até lá em cima. Eu achei isso aqui muito legal. Eu já mostrei outros parecidos, né? Mas esse aqui ficou muito bem visível por conta do reflexo do sol, né? Então, como tem um sol, um pôr do sol lá atrás, ele refletiu bem nas gotículas de água e a gente consegue ver a formação aqui com bastante nitidez. A natureza é incrível, né? Pena que aqueles que acusam os outros de estarem consumindo carbono são justamente eles que estão destruindo a Terra, né? Só que, claro, eles acusam os outros justamente daquilo que eles fazem. Mini órgãos cultivados a partir de células-tronco retiradas durante o final da gravidez pela primeira vez. Isso aqui é até interessante, pessoal. O que eles estão fazendo? Eles tiram células-tronco da própria pessoa, né? Muitas vezes do umbigo, de outras partes, aqui no caso do líquido amniótico renal, que lembram túbulos renais, né? E isso aqui eu acho interessante, desde que não se faça modificação genética. Então eles pegam isso. Quando eu era criança, eles diziam: olha, é bom congelar o umbigo da criança, porque no futuro as células-tronco vão ser utilizadas para criar novos órgãos, para substituir eventuais órgãos defeituosos. Então, na época se falava isso, mas óbvio, isso é uma coisa restrita a quem tem um dinheiro razoável para fazer isso, né? Manter congelado, e óbvio que você não pode botar no freezer, né? Tem um sistema especial para fazer isso. Mas enfim, aí eles podem desenvolver órgãos a partir da sua própria genética. Eu não conheço a tecnologia a fundo, não fui estudar, mas desde que não ocorra modificação genética no processo, é algo até interessante. Mas sinceramente eu acredito que deva ter algo por trás aí que infelizmente ainda não tive tempo de ir atrás, de estudar, né? Mas vindo de quem vem, essas coisas geralmente têm uma situação aí que acaba não sendo lá tão boa, né? Veja só, cientistas usaram células do fluido extraído durante a gravidez para desenvolver mini pulmões e outros órgãos. A hora que eu tiver um tempinho, pessoal, eu vou estudar melhor, ou se vocês quiserem fazer estudos por conta própria, colocar aqui nos comentários ou me mandar naquele e-mail, né, sugira-uma-pauta@gmail.com. O pessoal tem mandado bastante pautas para mim lá, eu agradeço vocês, inclusive tudo isso aqui foram pautas que vocês mandaram. sugira-uma-pauta@gmail.com. Só que não adianta você me mandar lá um pedido e não mandar o link. Eu só vou comentar matérias que vocês me mandarem links, vídeos ou fotos, tá, pessoal? Porque eu preciso, como hoje, né, tudo pode ser eventualmente punível, porque eles podem dizer que é uma fake news ou coisa assim, então eu preciso mostrar as provas aqui na tela para vocês, né? Agora isso aqui, o congelamento de caminhões aí na Califórnia, né? Os Estados Unidos está passando aí por um período insano, né, de congelamento, muito mais do que o normal. Já é normal, né, que se congele lá, mas a coisa está um pouco acima do normal. E a França, como sempre, infelizmente, tem sido aí uma fonte de notícias ruins, né? E não é exceção dessa vez. Ela se tornou o primeiro país a consagrar na Constituição o direito de exterminar inocentes dentro do ventre daquelas que deveriam ser as suas maiores protetoras, né? Então,
essas mulheres, que provavelmente são o mesmo estilo dessas que praticam esse tipo de coisa aqui, para pior, né? Então essas aí conseguiram, né, esse grande direito de eliminar seus próprios filhos, né, naquele local que seria o local mais sagrado de proteção para eles, né? Então se torna o túmulo deles também. E agora na Constituição. A França foi um dos primeiros, se eu não me engano, foi o primeiro país na Europa a abrir as portas para o cristianismo. E, se eu não me engano, também foi o primeiro país na Europa a fechar as portas para o cristianismo, né? Com a Revolução Francesa, a perseguição aos cristãos, né? Enforcamentos e tal. Então, da França não espero grandes coisas. Não é por acaso que Paris hoje é a tomada de ratos, né? Que correm do esgoto pela rua, né? Então está virando um país aí nojento, na minha opinião, né? Acho que opinião ainda posso dar, em todos os aspectos, inclusive. A nova inteligência artificial do Vale do Silício gera preocupações de interferência eleitoral. Isso aqui nós já falamos em vídeo passado, né, sobre como isso pode acabar. Acho que até nem foi nesse canal, talvez foi lá no outro, no canal Geopoliticando, já não lembro. Mas é uma preocupação aí que não é só aqui no Brasil, mas é uma preocupação no mundo inteiro, né? Então veja aqui que até nos Estados Unidos eles estão preocupados porque a inteligência artificial generativa realmente pode criar uma ilusão tão grande que as pessoas, como a gente dizia alguns anos atrás, não vão conseguir diferenciar o que é real do que é artificial. Você cria um filme, um vídeo com a minha imagem, com a minha voz, e ninguém vai saber se sou eu que estou falando ou não. E imagine isso em uma campanha eleitoral, né, com essas declarações aí. Um político pode ser mostrado fazendo uma declaração que ele não fez, e isso pode mudar milhões de votos, né? Porque as pessoas têm, ainda uma parte das pessoas tem valores, tem coisas que elas acreditam, né? Tanto valores ruins quanto valores bons. Tem pessoas que votam em políticos que prometem destruição, caos, promiscuidade, desde que tenha ali algum tipo de facilidade para elas, está valendo, né? Então, se esse político é mostrado dizendo que ele vai, por exemplo, preservar a vida das crianças, dependendo a pessoa que vai votar, ela já não vota mais, porque ela quer a destruição, né? E vice-versa. Se está lá alguém que quer defender esses inocentes, se mostra-se um político lá que não é ele, né, mas dizendo que ele vai aprovar esse tipo de coisa, então ele perde votos. Então é algo realmente que, nesse caso aqui, eu concordo que eles precisam se preocupar em controlar, mas, sinceramente, duvido que vão conseguir, porque essas coisas podem sair da Deep Web, né, e ninguém sabe quem produziu, quem fez, e vai se espalhar como rastilho de pólvora. Nós veremos isso nessas eleições esse ano aqui e no mundo inteiro. Tem muitos países aí que têm eleição esse ano. Vamos ver tudo o que vai rolar quando as campanhas começarem. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a presença de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.